Fala moçada de Física para o Vestibular, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino médio e também para aqueles que estão se preparando para os principais vestibulares. No final dessa aula, se você tiver alguma dúvida sobre o conteúdo apresentado aqui ou quiser fazer sugestões sobre outros temas que gostaria de ver postado por aqui, deixe seus comentários que retorno sempre que possível. Moçada, também não se esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho aí para receber notificações sobre novos vídeos, deixe seu like, ajude a divulgar essa ideia. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada, na aula de hoje nós começamos a segunda parte da estática do corpo extenso, aula 30 da apostila, fizemos na aula anterior a estática do ponto material. Lembrando que quando você tem um objeto qualquer e que você faz uma força, ele pode fazer a translação ou, dependendo de como você fizer a força, ele pode vir a fazer a rotação. Acontece o seguinte, o movimento de rotação dos corpos é um movimento que requer uma matemática um pouco mais avançada, de tal forma que nós não vamos aprofundar nesse estudo. Essa aula nós vamos trabalhar de uma maneira bastante simplória um dos conceitos mais importantes para o estudo da estática do corpo extenso, que é o torque ou o momento de uma força, de uma maneira bastante simplória, mas para o ensino de base, o que vamos fazer aqui é o suficiente. Muito bem, moçada, vamos a 3 exemplos simples de efeito rotacional de forças que nos permite entender melhor os conceitos de estática do corpo extenso. Lembrando mais uma vez que o único interesse que nós temos aqui é no efeito rotacional da força e não translacional, beleza? O primeiro exemplo é um exemplo simples, o da porta da sua casa. Imagine o seguinte, você está olhando por cima da porta, aqui seria a parede. Repare um detalhe, nós temos esse ponto aqui que é o chamado ponto de giro, no qual a porta vai fazer o movimento de giro. Esse ponto, ele é importante na estática, ele é chamado de ponto articulado, ou também chamado de polo do giro. Por exemplo, se eu pegar meu braço aqui, fizer esse giro, então esse ponto aqui é um ponto articulado. E aí é o seguinte, a fechadura da porta, ela é colocada estrategicamente na extremidade oposta do ponto articulado. E aí você pode fazer forças, por exemplo, nesse sentido, vamos supor que nesse sentido a porta abre, ou no sentido oposto, aí a porta fecha, e aí você repara o seguinte, existe uma distância entre a linha de ação dessa força até o ponto articulado. O que aconteceria se você, por exemplo, fizesse a força na porta mais próximo do ponto articulado? Ficaria mais difícil de abrir a porta. Imagine que você faça a força bem próximo aqui, bem rente ao ponto articulado, ou sobre ele, tentando empurrar essa folha de porta. Você teria dificuldades muito maiores. Outro exemplo simples em que isso se verifica. Imagina a roda do teu carro. E aí você, por um motivo qualquer, tem que trocar essa roda. Observe que não adianta você vir aqui, enfiar, por exemplo, a mão no parafuso e tentar desatarrachar, que você não vai conseguir. Você vai usar o quê? Uma chave de roda. Uma chave de roda você vem, encaixa ela aqui, ela tem um certo comprimento, e você faz a força, por exemplo, aqui. Fica muito mais fácil, você vai desatarrachar esse parafuso. Poderia ficar mais fácil ainda se você, por exemplo, pegasse uma barra de cano, colocasse aqui nessa extremidade da chave, e em vez de fazer a força aqui, fazer a força do lado de cá. A ação ficaria ainda mais fácil. Mais uma vez, repare, há uma relação entre força aplicada e distância até o polo. Vamos a mais um exemplo. Terceiro exemplo, o exemplo da gangorra, do parque de diversões. Esse é um exemplo bastante comum. E aí você já começa a observar uma coisa interessante. Nesse exemplo, o ponto articulado está numa das extremidades da barra. Nesse exemplo, a mesma coisa. O ponto articulado é o ponto onde está o parafuso, extremidade da barra. Agora aqui repare, ponto articulado
é esse cutelo que nós temos aqui embaixo. Isso é chamado de cutelo. E aí, o que acontece? O ponto articulado nessa situação está entre os dois extremos da barra. Então repare que eu não preciso ter o ponto articulado somente na extremidade. Ele pode estar entre as duas extremidades e ainda assim eu vou conseguir o efeito de giro. E aí nós temos, por exemplo, duas pessoas que brincam nessa gangorra. Obviamente que aqui ela faz um movimento de sobe e desce na brincadeira, mas vamos imaginar que eu queira o equilíbrio horizontal dessa gangorra, dessa tábua em que estão apoiadas as pessoas. E aí eu te pergunto, vamos supor que você tem um adulto aqui de massa 80 kg e aqui uma criança de massa 20 kg. Se as distâncias D1 e D2 forem iguais, você acha que essa tábua tem condições de se manter em equilíbrio na horizontal? Obviamente que não. Deve haver uma relação entre as distâncias D1 e D2 que faz com que essa gangorra permaneça na horizontal, veremos já já. Mas o fato é, com tudo isso que foi explicado nesses exemplos, começa a te mostrar o seguinte: há uma relação entre a força aplicada e a distância até o ponto de articulação. Repare que essa relação é inversa. Quanto maior a distância da linha de ação da força até o ponto articulado, menor a força necessária para poder fazer essa coisa girar. Quanto menor a distância, maior a força aplicada no sentido de fazê-la girar. É isso que vai definir a principal medida para a estática do corpo extenso, que é o momento. Vamos a ele. Muito bem. Então, chegamos ao conceito de momento, ou torque de uma força, vou simbolizar pela letra M. O que é o momento? O momento de uma força é o produto da força pela distância da linha de ação dessa força até o ponto articulado. Você vai acrescentar aqui um sinal mais ou menos puramente convencional para que você possa, dependendo do sentido da força, adotar um lado positivo ou um lado negativo. Nessa equação nós temos M, o momento ou torque da força, F, a força aplicada, e D, a distância da linha de ação da força ao ponto articulado. Já já eu falo um pouquinho sobre essa linha de ação da força. Vamos ao exemplo da porta, só que agora vamos colocar valores para ver como funciona isso. Vamos supor que você tem aqui a porta e você tem duas crianças brincando nessa porta. Uma criança aplica uma força F1 de 500 newtons a 50 centímetros do polo ou do ponto articulado, tentando fechar a porta. E uma outra criança aplica uma força F2 de 300 newtons num ponto a 90 centímetros do ponto articulado, tentando abrir a porta. E aí vem a pergunta: a porta abre ou a porta fecha? Uma coisa importante em estática do corpo extenso é que não basta apenas a somatória das forças ser igual a zero. Repare, eu tenho duas forças, uma de 500 e uma de 300, que tem uma resultante entre elas, vamos dizer assim, diferente de zero. Ainda assim, será que isso é o suficiente para decidir se a porta abre ou fecha? A questão é que não. A condição do momento também será levada em consideração em exemplos como esse. Vamos ao cálculo dos momentos. Por exemplo, momento da força F1 seria a força F1 vezes a distância até o ponto articulado. Como eu disse, eu vou adotar aqui um sinal arbitrário. Eu vou considerar que as forças que tendem a fechar a porta são positivas e as forças que tendem a abrir a porta são negativas. Detalhe, se você quiser inverter esse jogo de sinais, pode, não tem nenhum problema. Isso aqui é totalmente arbitrário. Muito bem. Momento da força F1 seria, então, mais a força que é 500 vezes a distância até o ponto articulado, que é 50. Daqui você tira que o momento da força F1 é 5 vezes 5, 25, com 3 zeros, 25.000 newtons vezes centímetros, unidade de força, unidade de distância. Esse é o momento da força F1. Vamos ao momento da força F2. Momento de F2 vai ser igual a F2 vezes a distância. Momento de F2 seria igual. Força F2, sentido negativo, ela tende a abrir a porta. F2, 300. Distância, 90 centímetros. Daqui nós tiramos que o momento da força F2, 3 vezes 9, 27, com 3 zeros,
27.000 newtons por centímetro, esse é o valor do momento da força 2. Repare um detalhe, são momentos diferentes. E aí eu te pergunto, a porta abre ou a porta fecha? No caso, como o momento da força 2 ele é maior numericamente, a tendência da porta é abrir. Repare que a força de 300 é menor do que a força de 500. E mesmo assim, a força de 500 não foi suficiente para poder fazer com que a porta, por exemplo, fechasse. Detalhe importante, qual seria a condição para que a porta permanecesse em equilíbrio? Os dois momentos deveriam ser iguais. Moçada, definido o momento, vamos à unidade de momento. Repare, a unidade de momento, eu já tinha dito ali no exemplo, mas é a unidade de força que é Newton, vezes a unidade de distância que é metro. Então, o momento é Newton vezes metro. Essa equação tem que ter um certo cuidado com ela, uma vez que ela se mistura lá na dinâmica, nas forças translacionais, com o trabalho. Lembra? Trabalho era força, distância, cosseno de θ. E a unidade era Newton vezes metro, que era chamado de Joule. Na física, os dois conceitos têm diferença. Aí vem aquela matemática especial que eu disse na introdução dessa aula. Ou seja, em física, nós temos dois conceitos importantes que não serão levados em conta aqui, que é o produto escalar e o produto vetorial. No caso do trabalho, é um produto escalar, a unidade do trabalho era joules e o trabalho era uma medida escalar. Esse aqui é um produto chamado de vetorial, o momento é um vetor, apesar que a gente não vai trabalhar por enquanto com direção e sentido dele, e a unidade é Newton vezes metro, que não recebe nenhum nome especial. Vamos a mais um exemplo da definição de momento. Vamos voltar ao exemplo da gangorra, só que agora é o seguinte, vamos colocar essa gangorra numa posição tal em relação ao ponto articulado, que do ponto articulado até essa extremidade é D1 e do ponto articulado até essa extremidade é D2. E aí nós vamos colocar nessa extremidade um adulto de massa 80 kg e nessa outra uma criança de 20 kg. E aí eu te pergunto, qual a relação entre as distâncias D1 e D2 para que essa gangorra permaneça na horizontal? Repare um detalhe, o ponto articulado ele é aqui. Nesse extremo nós teríamos as forças de contato da pessoa contra a barra, que é normal, uma vez que está em equilíbrio, essa normal é igual ao peso, então eu vou considerar como se fosse o peso mesmo, peso 1. A mesma coisa acontece com a criança 2, então nós temos aqui o peso 2 dessa criança 2. Moçada, cuidado, porque a hora que a gente for jogar momento nessa barra, nós vamos ter que levar em consideração a articulação. Repare que quando essa barra está nessa posição, ela pode girar nesse sentido ou no sentido contrário. E aí acontece uma coisa interessante. Se essa extremidade desce, essa extremidade sobe. Repare isso. Ou o contrário. Se aquela extremidade sobe, essa desce. Essa rotação ela é importante para definir os sinais das forças. Nós vamos ter o seguinte, por exemplo, forças que tendem a girar a barra no sentido, eu vou considerar positiva, no sentido contrário, negativa, ou vice-versa. Então aqui eu estou considerando, nesse sentido, forças positivas, e quando a barra gira nesse sentido, forças negativas. Moçada, além dos pesos dos dois personagens nos extremos da barra, não se esqueça que essa barra está apoiada no ponto articulado, ou seja, ela força o ponto articulado para baixo, nós temos aqui uma reação para cima, que é a normal. Então, se você observar, nós temos três forças atuando sobre essa barra. Só que tem um detalhe, repare que a normal está em cima do ponto articulado. Forças que estão sobre o ponto articulado têm distância nula entre a linha de ação da força e esse ponto. Logo, o momento dessa força é nulo. Ou seja, essa força não tende a rotacionar a barra. Somente as duas forças extremas é que tendem a fazer a rotação da barra. A condição de equilíbrio é basicamente a mesma que nós vimos na porta. Ou seja, a soma dos momentos tem que dar zero. Então, repare, se eu vier aqui e fazer o seguinte, primeira força, ela está no sentido negativo, menos P1 vezes a distância daqui até aqui, D1. Mais o momento da normal, que seria normal vezes zero, uma vez que ela está sobre o ponto articulado, mais, repare o sentido do peso, 2 do lado de cá, ele está do lado positivo, P2 é D2, tudo isso tem que dar soma igual a zero, para que a barra permaneça na horizontal. Joga isso fora,
Daqui você tira peso 1, massa 80, gravidade 10, 800 D1 igual, já estou jogando para o lado de lá esse P2, ou seja, ele vai negativo e o menos com menos corta. Então fica P2, que a massa vezes a gravidade é 200, vezes a distância D2. Daqui você pode cortar 0, 0, 0, 0, por 2 dá 1, por 2 dá 4. Observe, a distância D2 deveria ser igual a 4 vezes a distância D1. Por exemplo, se você supor que a distância D1 ela é de 1 metro, ou seja, do ponto articulado até aqui tem 1 metro, a criança ela tem que estar a uma distância de 4 metros em relação ao ponto articulado. Muito bem, vamos aprofundar um pouco mais o conceito de momento, uma vez que quando você tem uma barra articulada e você faz uma força na perpendicular da barra, você tem um efeito. Porém, se você fizer a força inclinada, o efeito será diferente. Existe um conceito extremamente importante que é chamado linha de ação da força. Não se esqueça que a força é um vetor, e esse vetor vem da geometria, que é uma reta, e uma reta ela tem uma noção de definição infinita. Ou seja, se eu pegar a força F, que está representada aqui de vermelho, essa força ela tem uma linha de ação, que é essa linha azul que eu estou pontilhando aqui. Isso é conhecido com o nome de linha de ação da força. Se eu pegar a mesma barra, mesmo exemplo, ponto de articulação, e eu inclinar a força, a linha de ação da força, ela vai estar aqui. Ela nada mais é do que a sequência da força. Repare que nesse caso aqui, a força está formando 90 graus com a barra, então ela gera um efeito. Já se você vier aqui nessa porta e fazer essa força inclinada, o efeito da força não será mais o mesmo. Você pode decompor a força. O fato é que essa distância D, também conhecido como braço da força, é a distância entre a linha de ação da força e o ponto articulado. Nesse caso aqui, repare que se eu der para essa barra um comprimento L, nesse caso L é igual a D, você poderia substituir o momento simplesmente por F vezes D, que é o braço da força, ou simplesmente por momento igual a F vezes L, onde L é o comprimento da barra. Agora tem um problema. Se a distância D é a distância entre o ponto articulado e a linha de ação da força, isso muda aqui. Repare que aqui a nossa barra é a mesma, o comprimento dela continua sendo L, só que agora, moçada, a distância entre o ponto articulado e a linha de ação da força, lembre-se da geometria. Geometria, o que é a distância entre um ponto e uma reta? A menor distância é uma linha perpendicular a essa reta, do ponto até ela. Então observe que a distância D para essa situação seria isso daqui, formando 90 graus. Esse seria o D. E aí repare uma coisa. Essa força tem, com a barra, uma inclinação θ. Observe esse triângulo. É um triângulo retângulo, onde D é o nosso braço, L é a hipotenusa desse triângulo, que é o comprimento da barra, e aqui o ângulo de inclinação entre a força e ela. Se eu usar seno de θ nesse triângulo, eu vou ter seno cateto oposto, que é D, pela hipotenusa, que é L. O momento, ele é o produto da força pela distância. Repare que nesse caso, se eu não tiver a distância, e às vezes ele não vai dar essa distância em exercícios, para forças inclinadas, mas você vai ter o comprimento da barra, então é possível você trocar esse D por L seno θ. Se você colocar no lugar, o momento da força vai ser F vezes L seno de θ. Então, galera, o negócio é o seguinte. Toda vez que você tiver a força inclinada em relação à barra articulada, você vai usar o momento como FL seno θ. L, o comprimento da barra. Claro, a não ser que você tenha condições de calcular essa distância entre o ponto articulado e a linha de ação da força. A maioria dos exercícios, a força vem perpendicular, no sentido de fazer a rotação plena da barra.
Ocasionalmente aqui vem forças, diríamos assim, inclinadas. Muito bem, então nós chegamos finalmente às condições de equilíbrio do corpo extenso, que são duas as condições. Equilíbrio de translação nós já conhecemos, vimos em outras partes, não só da dinâmica, como a estática do ponto material, que é o seguinte: a soma das forças igual a zero. Em outras palavras, somatória, esse é o símbolo da somatória, das forças continua sendo igual a zero. Você vai aplicar isso nos exercícios. E agora nós temos mais uma condição. Qual é a condição para que o corpo se mantenha em equilíbrio rotacional? Que a soma dos momentos também tem que ser igual a zero. Você vai aplicar essas duas situações. A somatória dos momentos, você pode representar assim. Isso tem que ser igual a zero. Lembrando que, por exemplo, o caso da porta agora há pouco, das crianças, os dois momentos deram diferentes. Se os dois momentos tivessem dado o mesmo resultado, sentidos opostos, no caso, por isso o sinal mais e menos lá, a porta permaneceria em equilíbrio. Muito bem, existem várias aplicações práticas no nosso cotidiano que está relacionado com a estática do corpo extenso. Uma delas é o chamado binário. O que é um binário? Um binário de forças ele é o seguinte: imagine que você tem aqui um objeto qualquer, por exemplo, pode ser o seu livro, o seu celular, apoiado sobre a mesa. Vamos considerar aqui o centro de gravidade dele. Vamos supor que você chegue nos extremos desse celular, desse livro, e faça duas forças iguais em sentidos opostos, como está desenhado na figura. Observe que a linha de ação dessa força, ela está aqui. Observe que a linha de ação dessa força, ela está aqui. E um detalhe importante, repare que essas duas linhas de ação, elas são paralelas. E existe uma distância entre elas, d. Essas duas forças tendem simplesmente a girar o corpo, rotacionar o corpo. Isso é o que nós chamamos de binário. Alguns exemplos do nosso cotidiano, nós utilizamos isso. Por exemplo, um saca-rolhas. Um saca-rolhas você simplesmente tem o ponto articulado de giro, você vai fazer uma força nesse extremo num sentido e outra em sentido contrário. Quando você faz isso, você está fazendo um binário, você está fazendo uma situação parecida com essa. Isso gera efeito rotacional. Essa é uma aplicação prática de binário. Outro exemplo, a chave da sua casa. E você faz força aqui. Você está fazendo também um binário. Um detalhe importante para o binário é que para efeito de cálculos você pode considerar a seguinte situação. Vamos supor que você tem essa força, a linha de ação dela, a uma certa distância x do centro de gravidade. Essa força, a linha de ação dela em relação ao centro de gravidade, que é o ponto que o corpo vai girar, observe, vamos chamar essa distância de y. Se eu calcular a somatória dos momentos nesse sistema, nós vamos ter o seguinte: ficaria f vezes x, y, mais f sobre y. Se você fizer uma fatoração aqui nessa equação, vai ficar que f multiplica x mais y. Só que x mais y é igual à distância d. Ou seja, o momento resultante sobre esse cara continua sendo f vezes d. E sobre esse corpo, nós temos um momento resultante que provoca o giro do objeto. Mais um conceito extremamente importante. Alavancas. Eu disse para vocês na introdução que alavancas faz parte do cotidiano do ser humano desde a pré-história. Foram várias as alavancas utilizadas ao longo da história para mover objetos, para diminuir o esforço do ser humano, aproveitando-se de máquinas criadas desde maneira rústica até as modernas gruas, como nós temos na construção civil. As alavancas, elas têm uma classificação. Vamos aos tipos que nós podemos construir. Para entender alavancas, nós precisamos do seguinte. Normalmente nós temos uma FP, que é chamada força potente. Essa força é a força aplicada pelo sujeito que vai usar a alavanca. Esse é um tipo de alavanca. Por exemplo, quando eu vou fazer o uso do alicate, eu manipulo essa região. Então, a força que eu faço aqui é chamada de força potente.
Então, na alavanca, força potente é a força que nós vamos fazer. E aí eu tenho a força resistente. A força resistente é aquela que vai estar do outro lado, por exemplo, no caso do alicate, e que vai me propiciar apertar, tirar alguma coisa qualquer que eu venha fazer com o alicate. E nós temos um outro conceito extremamente importante, que é o ponto de apoio, também chamado de fulcro. No caso do alicate, esse ponto de apoio é esse ponto aqui. Então, o fulcro é esse ponto articulado, vamos dizer assim, se você pensar nos conceitos anteriores. E aí nós temos o seguinte, nós temos 3 tipos de alavanca, as chamadas interfixas, interresistente e a interpotente. Qual que é a diferença entre cada uma delas? A interfixa é aquela em que o fulcro, ou o ponto articulado, está entre as duas forças aplicadas, a força resistente e a força potente. Já deu para perceber que o alicate é uma alavanca interfixa. Tesourão, fulcro, força potente, força resistente e assim por diante. Observe pelos cálculos que se eu fizer momento para essa força em relação ao ponto articulado, eu vou ter força potente vezes a distância D1 igual força resistente vezes a distância D2. O que é interessante você analisar aqui? Repare que a distância D2, em geral, ela é menor do que a distância D1. Se a distância D2 é menor, essa equação, para ficar verdadeira, requer uma força resistente maior e uma força potente menor. Voltamos ao alicate. Repare, a força potente que eu vou fazer aqui, ela é menor do que normalmente a força resistente que eu vou fazer do lado de cá. Como exemplo, nós temos tesouras, alicates, o pé de cabra pode ser considerado. O pé de cabra é uma haste metálica que você normalmente enfia a ponta dela e aí tem um apoio no meio para poder girar alguma coisa. Então esses são exemplos de alavancas interfixas. Alavancas interresistentes são alavancas em que o fulcro está lá num dos extremos e você tem a força resistente entre o fulcro e a força potente. Por exemplo, um tipo de alavanca que é interresistente, já vou colocar um exemplo para você aqui, é o carrinho de mão. Estou colocando aí para você uma figura, carrinho de mão. O quebra-nozes também é outro exemplo de alavanca interresistente. Repare que a equação te permite também o seguinte, olha só, ponto articulado, força potente vezes a distância D1 até lá, igual força resistente vezes distância D2 até lá. Repare mais uma vez que a distância D2 é menor, a distância D1 é maior. Logo você tem força resistente maior, força potente menor. E o terceiro tipo de alavanca que é a interpotente. A interpotente você tem também o fulcro nas extremidades, só que agora a situação é invertida, a força potente está entre a força resistente e esse fulcro. Situação inversa em relação à interresistente. Um exemplo de alavanca interpotente que nós temos é a pinça. Aqui eu tenho o fulcro, aqui eu tenho a força potente e lá eu tenho a força resistente. Nesse tipo de alavanca vai acontecer uma coisa curiosa, observe. Força potente vezes distância D1 igual força resistente vezes distância D2. Repare, moçada, que aconteceu uma inversão aqui. Interessante isso. Observe, a distância D2 é maior, a distância D1 é menor, logo a força resistente, pela primeira vez, ela é menor do que a força potente. É engraçado porque, em geral, em alavancas, nós queremos fazer forças potentes menores do que as forças resistentes. Mas essa é uma situação que fica ao contrário e ainda assim é bastante útil em termos práticos. Na estática, quando o corpo está em equilíbrio, é comum você, por uma necessidade qualquer, mudar a posição desse corpo. E, em decorrência dessas situações, nós podemos classificar o equilíbrio de 3 formas. Ele pode ser indiferente, ele pode ser estável ou instável. Por exemplo, vamos supor que você tem uma superfície plana horizontal e tem aqui uma bolinha apoiada sobre ela.
Aí você pega essa bolinha e leva ela levemente, por exemplo, para uma nova posição. Ela volta para o lugar de origem? Não. Ela muda de posição? Não. Então esse equilíbrio é considerado indiferente. Qualquer posição que você levar ela na superfície plana horizontal, ela permanece equilibrada. Observe o próximo exemplo. Vamos supor que você tem uma concha com esse formato. E aí você pega a bolinha e coloca lá no fundo dela. Pega essa bolinha levemente, puxa ela até aqui e solta. Quando você fizer isso, o que acontece com a bolinha? Ela oscila e volta à posição de equilíbrio original. Quando isso acontece, o equilíbrio é considerado estável. Última situação. Vamos supor que você pegue essa concha agora e vire de cabeça para baixo. E aí você coloca a bolinha aqui. Claro, isso aqui, nas duas situações, essa concha está apoiada sobre o solo. E aí você consegue equilibrar ela aqui em cima. E aí você pega levemente, puxa ela para fora da sua posição de equilíbrio, por exemplo aqui, segura, solta. Ela volta para a posição de origem? Não. Ela simplesmente cai, ou seja, ela mudou de posição. Quando você tira um corpo do seu equilíbrio e ele muda de posição, o equilíbrio é considerado instável. Moçada, vamos a dois exemplos sobre o tipo de equilíbrio que eu acabei de explicar. Vamos supor o seguinte, primeira situação, você tem de novo a gangorra. Vamos supor que a distância daqui até aquele extremo é a mesma daqui até aqui. Sendo a barra homogênea, é possível que você pegue essa barra e coloque ela em equilíbrio perfeito na horizontal. E aí você faz o seguinte, você chega num dos dois extremos e gira levemente essa barra num sentido, horário ou anti-horário, tanto faz. Por exemplo, nesse sentido, então esse extremo sobe, esse desce, você está fazendo isso com a sua mão, levou, segurou, soltou. Eu te pergunto, a barra volta para a posição inicial? Não. Ela fica parada no ponto intermediário entre esse extremo e o Sol? Também não. Ou seja, ela vai simplesmente girar e ficar numa nova posição. Logo, o equilíbrio dela é um equilíbrio instável. Segundo exemplo, vamos pegar um pêndulo simples. Teto, um fio, uma bolinha. E aí você tem ela equilibrada aqui. E aí você pega essa bolinha levemente, traz até aqui, por exemplo. Trouxe, segura, solta. O que acontece? Ela oscila, oscila, volta ao ponto de equilíbrio. Ou seja, o equilíbrio desse pêndulo é um equilíbrio estável. Muito bem, vamos a um exercício sobre estática do corpo extenso para você ter uma ideia de como isso vai aparecer. Com a apostila, página 13, exercício 1. Lembrando que o link da apostila está aí na descrição, com ótimos exercícios, recomendo que você faça cada um deles. O primeiro exercício ele fala o seguinte, a figura adiante mostra um dispositivo constituído de um suporte sobre o qual uma trave é apoiada. Na extremidade A é suspenso um objeto de massa 100 kg. A massa da trave é de 20 kg. Então a massa da trave, essa barra tem massa 20 kg. Calcule o módulo e o sentido da força F necessária para equilibrar o objeto em newtons. Esse corpo pendurado, ele tem uma massa de 1000, logo ele tem um peso, vamos chamar esse peso de massa vezes a gravidade, 1000 newtons. Eu tenho a barra, ou seja, a trave, cujo peso da trave é 20 vezes 10, 200 newtons. E aí você pensa assim, bom, se eu colocar todas as forças, esse cara tem massa, tem peso, está ligado ao fio, tem tração, se vai ficar em equilíbrio, a tração será igual a esse peso, que é igual a 1000 newtons. E aí acontece o seguinte, essa tração em toda a extensão do fio é a mesma, logo ela força essa extremidade da barra para baixo com 1000 newtons, que é o valor desse peso. A barra está apoiada nessa articulação, então ela força a articulação para baixo, reage para cima, normal. Repare que essa normal está a 0 metros do ponto articulado, então ela não tende a fazer rotação da barra para nenhum dos lados, enquanto que essa tração tende a girar ela nesse sentido. E aí um detalhe importante, repare que o peso da trave foi dado, é 200 newtons. Onde devemos colocar o peso de um corpo extenso? Centro de gravidade, ou seja, o meio do corpo. Repare que essa barra tem 6 metros.
6 metros dividido por 2 dá 3, então você vai colocar o peso dessa trave no meio do corpo. 1 metro para lá, 5 metros para cá, então o meio dela está por aqui assim. Esse é o peso da trave. Repare que esse peso da trave está a 2 metros do ponto articulado. Muito bem. E aí? Qual é o sentido da força F que você tem que fazer em B para manter isso equilibrado? Repare, moçada, que se você calcular o momento dessa tração, momento é força vezes distância, nós teríamos a força de 1000 vezes a distância de 1 metro, daria um momento de 1000 newtons vezes metro. Se você pegar o peso da trave, ela está a 2 metros do ponto articulado e a força é 200. 200 vezes 2 vai dar um momento de 400. Os momentos estão desequilibrados. A barra não permanece em equilíbrio. O sentido de giro seria esse daqui. Muito bem. Isso já te dá uma noção do sentido da força que eu tenho que fazer em B. Repare que se eu fizer o sentido da força em B nesse sentido anti-horário, eu estou favorecendo ainda mais o giro dessa barra. Então o sentido está fácil. A força F deve ser feita no sentido vertical aqui para baixo. E agora você impõe somatória de momentos igual a zero. Repare que na barra eu tenho 1, 2, 3, 4 forças. Então a somatória dos momentos igual a zero. Agora tem um detalhe. A somatória de momentos tem que ser jogada em relação a um referencial. Ele pode ser qualquer um. Pode ser no extremo da barra do lado esquerdo, no extremo do lado direito ou no ponto articulado. Recomenda-se que você jogue somatória de momento em relação ao ponto articulado. Então a somatória de momentos aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A, ele é igual a zero. E aí você vai fazer o seguinte, como eu disse, são 1, 2, 3, 4 forças. Então o momento de cada uma delas somado, momento da tração, mais o momento da normal, mais o momento do peso da trave, mais o momento da força F, tem que ser igual a zero. O meu referencial é aqui. E aí vem o problema do sinal. Você vai fazer o seguinte, repare que nesse caso o ponto articulado está entre os dois extremos. Toda vez que estiver entre os dois extremos, você vai ter que ter uma cautela ao jogar os sinais. Imagine que isso aqui está travado e essa barra tem duas opções. Girar nesse sentido, repare que esse extremo desce, esse extremo sobe, ambos no sentido o quê? Anti-horário. Eu vou adotar qualquer força nesse sentido positivo. Poderia ser negativo? Pode, não tem nenhum problema. Sentido contrário, giro nesse sentido. Considerar forças negativas. Lembrando, moçada, que a barra não vai girar. Isso é apenas para efeito de cálculo. E aí você vai fazer o seguinte. Daqui para lá. Soma todos os momentos. Partido de A. Tração, sentido positivo. Distância até o ponto articulado, 1. Normal, N. Distância até o ponto articulado, 0. Repare, não me preocupei com o sinal para normal. Por quê? Porque o momento dela será zerado, seja positivo ou negativo, vai dar nulo. Fique à vontade. Próxima força, peso da trave. Vai lá e busca. Qual o sentido dela? Repare que ela tende a girar ao lado de cá no sentido negativo. Então, menos peso da trave. Distância daqui até aqui, ponto articulado, 2. Próxima força, F. F, distância dela até o ponto articulado, 5. Sentido da F, menos. Então, menos 5F, tudo isso igual a zero. Feito isso, você está impondo equilíbrio na barra. Tração é igual ao peso, que é 1000. 1000 vezes 1, que é 1000. Mais isso aqui zera, menos peso da trave, 200, vezes a distância que é 2, igual a 5F, vou jogar para o lado de lá. 1000 menos 400, 600, igual a 5F. Daqui eu tiro que F igual a 120 newtons. Essa é a força F que mantém o sistema na horizontal. Repare, 120 newtons, sentido para baixo, equilibrou. Beleza? Muito bem, fechamos então essa aula. Se gostou, já sabe. Curte o vídeo, compartilhe o link com seus amigos. O link da apostila está aí na descrição. Grande abraço e até a próxima.